Bom dia, meu nome é Elza. Estamos aqui hoje para ensinarmos uma técnica que se chama pátina em policromia e faremos numa placa de MDF. Uma placa que pode ser usada, no nosso caso aqui nós vamos fazer um porta-chaves, mas pode ser um quadro decorativo, é uma técnica que pode ser utilizada em várias peças. Para essa técnica serão necessários 4 pincéis número 22, um pincel rústico 815, um pincel para verniz e um pincel chanfrado número 12, guardanapo para decupagem, tintas PVA na cor verde country, marrom terra, verde erva doce e amarelo cádmio. Um pouquinho da tinta amarelo terra, branco, PVA branco para o fundo, bandejas descartáveis de isopor, espátula e celofane transparente e uma placa em MDF. Então vamos começar? Primeiramente vamos dar uma boa camada de branco em toda a nossa peça. Depois de toda a nossa peça pintada e seca, nós podemos acelerar a secagem com secador ou com soprador manual. Nós vamos lixá-la com lixa d'água número 320 ou 360. Também não precisa fazer muita força, tá? Essa madeira, o MDF, é uma madeira nobre e você pode lixá-la em vários sentidos porque ela não vai marcar. Feito isso, a gente vai tirar todo o pó com um paninho de malha, tá? Para que a nossa peça fique bem lisinha. Segredinho dessa técnica, nós temos que aguardar, nós temos que fazer com que as tintas não sequem tão rápido. Então, nós vamos umedecer todos os pincéis, todos eles, tá? Vamos tirar só o excesso da água. Por quê? Para que a secagem da tinta fique um pouquinho mais lenta. Com isso, a gente consiga obter o resultado que nós desejamos. Eu vou trabalhar com todas as tintas simultaneamente. Eu vou começar com as tintas, sempre a gente começa com as tintas mais claras, tá? No caso aqui, no meu caso, a opção é o amarelo. Eu vou colocar aleatoriamente, gente, ó. Agora eu vou pro meu verde erva doce, ó. Não tem problema que eles vão se unindo aqui, ó, que eles vão se pegando, tá? Agora eu vou pro meu verde country, lembrando sempre que nas cores escuras, como eu vou fazer uma decupagem também, eu quero que ela não predomine. Então eu deixei mais cores claras e só vou colocar um pouco do meu verde country, ó. E por último, um pouquinho do meu marrom. Por que dessas cores, vocês vão me perguntar? Porque eu olhei pro meu guardanapo e ele me indica essas cores. Então eu vou trabalhar com todas elas, ó. Trabalhei todos eles, não tem problema que caia aqui no caso aqui, que vai formar um efeito interessante. Um último pincel limpo, vou umedecê-lo também, trabalhando com ele na diagonal para que eu só alise as minhas cores, para que uma entre dentro da outra. Tiro o excesso no paninho, ó, vou tirando, alisando, fazendo com que uma entre dentro da outra. Tiro o excesso. Por que tirar o excesso? Porque se eu voltar com o meu pincel sujo aqui, eu não vou conseguir o efeito que é da policromia, certo? Vou de novo, tiro. Depois da nossa peça totalmente seca, eu já comecei aqui, ó, para mostrar para vocês que eu vou fazer um acabamento, no caso dessa minha peça que tem todo esse corte, com um pincel chanfrado rústico e aquela tinta amarelo pele. A gente pega um pouquinho, tira o excesso, tá? E eu vou passar aqui, ó, só para dar um acabamento, gente, ó. Bem suave. Por isso que eu falei que não tinha problema se entrasse um pouco da cor, tá? Porque causa um efeito interessante, ó. Vou passar aqui toda a lateral dela, um pouquinho só, tá? Quem não tiver esse pincel, não tem problema, tá? Olha aqui, ó. Com o nosso dedinho, a gente consegue fazer o mesmo efeito, tá? Somente se a peça tiver essa volta. Terminada essa parte, tá? Nós vamos acelerar a secagem e já vamos passar para a nossa decupagem. Gente, esse aqui é aqueles guardanapos, tá? Eu usei a metade. O guardanapo, muitas vezes, dá para usar 2 ou 3, 4 vezes, tá? É aqueles guardanapos feitos para decupagem propriamente. No nosso caso aqui, vocês vão me dizer, mas como, né? Eu não recortei, nós vamos rasgá-lo, tá? E como é que se rasga o guardanapo? O guardanapo a gente
segura e vem com a outra mão rasgando, ó. Porque se eu soltar, ele vai correr e eu vou perder toda a minha peça. Então, com uma mão eu seguro e com a outra eu venho rasgando. Quanto mais irregular ficar esse rasgo, mais interessante vai ficar a peça. Vocês vão achar que não, mas depois eu vou mostrar para vocês que é verdade. Esse guardanapo, gente, ele vem sempre com 2 películas, não é isso? Ó, eu vou tirar uma. Como eu rasguei, elas saem facinho, tá? Ó, e vou tirar a outra também. Com o auxílio de um alfinete, muitas vezes a gente consegue tirar as 2 películas, porque às vezes eles vêm bem prensados. Mas quando a gente rasga, fica mais fácil. Ó, aqui, ó. Então, do jeito que eu colocar, vai ficar interessante, de acordo com o rasgo, e com isso ele vai se integrar na minha peça. Agora vamos passar para a decupagem realmente. Nós vamos fazer a decupagem com um pincel macio para decupar para verniz e o verniz acrílico. Nós vamos utilizar para a decupagem também o verniz acrílico. Como? Vamos passar verniz em toda a extremidade que eu quero fazer a minha decupagem. Por isso que é interessante no caso do guardanapo, quando a gente rasga ele, porque aonde ele ficar, vai ficar interessante, vai ficar bonito. Venho com o meu guardanapo, coloco ele como se fosse uma toalhinha. Com a mão eu assento suavemente, que o verniz ainda está bem molhado. Aí com o celofane transparente, tá? Celofane realmente, nenhum tipo de plástico leitoso. Celofane, eu coloco em cima da minha decupagem e com o auxílio de uma espátula, eu venho alisando em todos os sentidos. Essa espátula pode ser até mesmo uma esponjinha, um tecidinho de malha. Se eu não tiver nada disso, uma régua do filo resolve perfeitamente, ó. Vou tirando e alisando para todos os lados, todos os sentidos. Não precisa fazer muita força não, viu, gente? Tem muita gente que acha que tem que apertar muito, muito pelo contrário. A gente alisa para tirar todas as bolhas. E agora eu retiro meu celofane com muita delicadeza. Prontinho. Tá pronta a minha decupagem. Sem nenhuma bolha, sem nenhum risco. Feito isso, nós vamos aguardar totalmente a secagem da nossa decupagem. E vamos passar 2 demãos de verniz, o mesmo verniz que nós utilizamos para fazer a nossa decupagem, nós vamos finalizar a nossa peça, nós vamos impermeabilizá-la com o nosso verniz, aguardando secagem entre elas. Depois da nossa camada de verniz totalmente seca, eu já coloquei aqui, ó, os pistõezinhos, porque a nossa ideia hoje é um porta-chave, né? Com isso, nós terminamos a nossa peça, então. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado e que façam muitas e muitas peças, tá? Um abraço a todos e até a próxima!